A primeira palestra do dia. Bom, além do horizonte, desmistificando a ufologia, é a palestra que Alexandre Lozzi vai proferir para nós a partir de agora. Ele é pesquisador dos fenômenos aéreos anômalos desde a década de 1970. Então, está prontinho para trazer esse assunto para nós. Faz favor. Boa noite, pessoal. Tá todo mundo acordado hoje? Coisa boa. Pediria também para o pessoal apagar aqui a luz, para estar ofuscando. Quem já assistiu a palestra minha no ano passado aqui? Já sabe o que fazer? Colocar os seus celulares em modo nave. Não pode tocar. Ok? Combinado? Olha, o tema da minha palestra de hoje é Desmistificando a Ufologia, além do horizonte. Vai ser uma palestra em duas partes. A primeira parte vai ser voltada para pincelar sobre os eventos ufológicos, tanto nacional quanto internacional. E no segundo momento, nós vamos adentrar a questão do futuro da ufologia após o reconhecimento oficial da presença alienígena aqui na Terra. Cadê o passador? Obrigado. Não está funcionando. Eu sempre abro minhas palestras com uma pequena reflexão do nosso posicionamento no universo. E aqui está um videoclipe que eu gostaria que vocês vissem e refletissem no que nós somos e onde nós estamos. Cadê o som? Bom, essa é a nossa organização em Recife.
que tem como objetivo trazer a todos a veracidade sobre o que é ufologia e o que é espiritualidade, e o nosso projeto é a Nova Terra também. Passando. Essa palestra de hoje nós vamos trazer para vocês, vai ser voltada para, primeiro, o que é a ufologia? O que faz a ufologia? Quem são os ufólogos? Por que da existência da ufologia? Quando começou a ufologia? Para que serve a ufologia? Bom, a ufologia é uma paraciência, não é uma ciência reconhecida atualmente, porém nós usamos da arqueologia, da química, da física, da geologia, biologia e até mesmo da astronomia para explicar certos fenômenos que ocorrem no nosso planeta. Vamos pincelar um pouco sobre a história da ufologia nesse momento. Nós vamos adentrar alguns casos, tanto nacional quanto internacional. Bom, o estudo da ufologia desempenha um papel crucial em várias esferas da sociedade. Do ponto de vista científico, contribui para expandir nosso conhecimento sobre o universo. Também é importante para a segurança e defesa do planeta, pois pode identificar ameaças potenciais. Além disso, tem implicações culturais e sociais, inspirando a criatividade e a imaginação das pessoas. Próximo. Bom, avistamento de OVNIs ao longo da história. Bem devagar aqui. Opa. Bom, na antiga são esculturas de jade dos maias, sacerdotes usavam esculturas de jade com símbolos desconhecidos e criaturas alienígenas para se comunicar com seres extraterrestres. Além dos manuscritos voadores da China antiga, registros chineses descrevem eventos misteriosos envolvendo manuscritos enviados dos céus contendo informações avançadas. E quais seriam essas informações avançadas? Nas várias áreas da sociedade, como psicologia, matemática, entre outras. E a própria tecnologia mesmo que nós temos atualmente. Os objetos voadores dos antigos egípcios, hieroglifos, em referência a uma barca celeste, sugerem que os antigos egípcios podem ter tido contato com tecnologia de seres avançados. Os contatos dos divinos gregos antigos, mitologia grega, inclui relatos de deuses interagindo com humanos, mas também há histórias de objetos voadores e figuras luminosas descendo dos céus. Casos famosos do século 22. Vamos pincelar sobre alguns aqui, bem rapidinho. Eu acho que o negócio é apontar para a rua, porque aí funciona. Em 1947, nós tivemos, no dia 8 de julho, o caso Roswell. É bem conhecido esse caso, porque foi no momento em que nós estávamos com a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a Rússia, e caiu uma nave lá em Roswell. Em um primeiro momento, foi passada a informação que era uma extraterrestre. Depois foi passado ao contrário, dizendo que não era um balão meteorológico. 8 de julho. Lembre essa data aí. A Força Aérea foi envolvida nisso aí. Já no dia 12 de julho de 1957, um piloto privado, Kenneth Arnold, avistou 9 objetos voadores estranhos enquanto sobrevoava o Monte Rainier, no estado de Washington, lá nos Estados Unidos. Ele descreveu sua forma como pratos voadores ou como se fosse pires sobre a água. Seu relato e a cobertura da mídia desse incidente popularizou o termo disco voador. E aqui está do lado direito o relatório de Arnold para a inteligência da Força Aérea
americana. Esse relatório foi feito no 12 de julho de 47. Aí está a distância entre o primeiro caso, né, que foi no dia 8/7, lá em Roswell, e esse avistamento pelo piloto Kenneth Arnold aconteceu a exatamente 2.496 quilômetros de distância entre a cidade de Roswell, no Novo México, e a cidade de Mount Rainier, em Washington, nos Estados Unidos. O outro caso que eu quero trazer aqui também foi um incidente em Reynolds Forest, em 1980, lá na Inglaterra. Esse cara aqui, foi um militar que, na ocasião, ele chegou a tocar essa nave e ele sofreu uma carga eletromagnética, creio eu, e veio adoecer, ficando com problema no coração, e ele processou o governo norte-americano, ganhou e recebeu uma cirurgia de coração pago pelo governo em função desse contato com a nave que estava ativada numa base militar nuclear americana na Inglaterra. Aí a nave, mas isso é um desenho, não é de verdade. Aí outro caso interessante foi o caso de Travis Walton. Esse aí foi acidentado. Ele não foi abduzido porque eles queriam levar ele. Ele simplesmente estava no lugar errado, na hora errada, e uma descarga também, uma vez que a nave se moveu, teve uma descarga eletromagnética, ele caiu, desmaiado, os amigos dele o abandonou, e ele foi depois ressuscitado pelos extraterrestres. 5 dias depois, foi devolvido à Terra, e até hoje ele dá depoimentos sobre o caso dele. Eu estou querendo trazer ele para o Brasil no ano que vem. É um caso bastante importante em termos mundiais de abduções por extraterrestres. Então, no filme que gerou esse caso, chamado Fire in the Skies, ou Fogo nos Céus, ele disse que a história dele foi mal contada, ou seja, Hollywood inventou uma série de coisas que não faz parte da realidade. Ele está querendo agora fazer um segundo filme para dizer o que realmente aconteceu sem aquele glamour de Hollywood. Agora vamos para os casos brasileiros. O mais importante, que inclusive com participação militar, 1958. O caso da Ilha da Trindade relaciona-se à aparição, em 16 de janeiro de 58, de um objeto voador não identificado sobre a Ilha de Trindade, o qual haveria sido avistado por alguns integrantes da tripulação do navio escola Almirante Saldanha, da Marinha Brasileira, então ancorado lá na ilha. Aí está se eu consigo apontar para vocês, mais ou menos, onde está a nave, né? Lá em cima. Vamos para o próximo. Caso de Operação Prato, ano de 1977 a 1978, 4 meses de operação. Veja só, essa operação aí você tem comandado pela FAB em conjunto com SNI. O que é o SNI? Ou extinto SNI, antigamente, é o Serviço Nacional de Informação, né? E lá teve, comandando essa operação, nada mais, nada menos de quem? Protássio Lopes de Oliveira, brigadeiro. Pedro Ernesto Póvoa, primeiro-tenente. Camilo Ferraz de Barros, coronel. Filenon, coronel. Yurangi Holanda, esse aí estava em campo. Foi ele que, inclusive, contatou. A princípio, na operação, ele não acreditava se tratar de seres extraterrestres. Pensava que era coisa de caboclo lá do norte, né? Mas logo ele comprovou que essas naves estavam lá, sim, e veio dar um depoimento anos depois, antes de falecer. Na verdade, ele cometeu suicídio. Muita gente pergunta se ele foi excluído por algum órgão do governo. Eu sempre digo para vocês, para todos, que não. Ele cometeu suicídio, ele estava altamente depressivo, com problemas financeiros. O Gevaer, na ocasião, eu tive com o Gevaer quando vivo, fiz a mesma pergunta para ele, ele disse, não, Lausídio, ele tentou, ele sabia como fazer, ele era militar, e então assim foi. E o Flávio Costa, que era o sargento, foi quem registrava essas ocorrências.
Novamente, eu não estou aqui para entrar muito nos detalhes, porque é muita coisa. Próximo. Noite oficial dos OVNIs. Deve ter alguém aqui, piloto, que deve ter visto alguma coisa diferente nos ares, né? Aconteceu em 1986, a Noite Oficial dos OVNIs, por vezes referenciada como Noite Oficial dos OVNIs, refere-se à noite do dia de 19 de maio de 86, quando foram registrados 21 objetos voadores não identificados no espaço aéreo do Vale do Paraíba, no Brasil. Os registros ocorreram nos estados de São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro e Paraná. E uma das tais objetos não foram identificados. O episódio se tornou um marco na ufologia brasileira, novamente com participação. Esse senhor aqui, ele é um brigadeiro, né? Ele, de fato, admitiu num programa de televisão da Globo, se não me engano foi o Fantástico, dizendo que realmente teve esses objetos que estavam na nossa atmosfera, vezes sendo perseguidos por nós, outras vezes nós sendo perseguidos por eles. Próximo. Aqui está o caso 96, caso Varginha. Esse caso é bem controverso porque muita gente diz que o ET de Varginha era esse rapaz aqui, o Mudinho. Esse de camisa azul, eu estive aí com Edson Boaventura. Ele disse, olha, esse rapaz tem um problema de redução cognitiva, ele anda como qualquer um, porque diziam que ele andava assim, meio que agachado. Não é verdade. Entendeu? Esse caso percorreu o mundo todo, inclusive recentemente na internet está correndo aí um boato que tem uma suposta filmagem dos ETs que foram resgatados da nave que foi acidentada lá em Varginha. Próximo. Agora, no ano passado, 24 de junho de 2022, tivemos a 75ª sessão especial no Senado Federal do Brasileiro, com 10 palestrantes. Estava quase que cheio lá. Chama atenção para os nomes aqui. Eduardo Girão, senador do Podemos do Ceará. Wilson Pickler, ex-deputado federal pelo Paraná, entre 2009 e 2010. Ademar Gevé, ex-editor da revista UFO, falecido em 9 de 12 de 2022. Jackson Camargo, ufólogo. Ronnie Vernet, ufólogo. Geraldo Lemos Neto, espírita. Tiago Tiquete, presidente da CBU, Comissão Brasileira de Ufólogos. Tony Inajá, policial forense, por sinal, e amigo meu pessoal, e consultor da revista UFO. Gary Resoltner, ex-policial inglês, editor da revista inglesa UFO Truth, ou seja, UFO Verdade, ou OVNI Verdade. E o número 10, o Bob Lambert Salas, ex-capitão da Força Aérea dos Estados Unidos, testemunhou o desligamento de 10 lançadores de ogivas nucleares em uma base militar nos Estados Unidos. Veja bem, esse cara, para mim, é um dos mais importantes dessa reunião toda, porque ele veio colocar a cara a tapa aqui e dizer, sim, minha base foi desativada. Os lançadores não funcionavam, enquanto havia uma nave acima da base lá. E outra, não foi só uma base, não. Até onde eu sei, foram 10 bases. Isso aconteceu nos Estados Unidos na década de 80. E nessa mesma década, lá na Rússia, aconteceu algo pior ainda. Chegou uma nave lá, na base, e acionou o processo de lançamento das ogivas nucleares, e durante 15 segundos eles não tinham como desligar. Entraram em pânico. Aí quem estava controlando lá, simplesmente botou a normalidade e foi embora. Para mim, eles estão dizendo para a gente, vocês não podem estar mexendo com fogo. O que nós estamos fazendo é mexendo com fogo. A gente não deve mexer com isso. Muita gente pensa que eles estão aqui para nos dominar, e não é bem isso, na minha opinião. Estão aqui para nos alertar. Nós acordamos para a tecnologia recentemente e nós estamos fazendo mau uso, não em grande parte.
E uma boa parte nós usamos para o bem. E existem alguns por interesse de conquistas, de poder, e usam essas armas de destruir em massa, ou não em massa, as armas convencionais, para ter. Aí essas guerras estão ocorrendo aí no momento. Desnecessária. Nós estávamos numa pandemia, gente, e mal acabou a pandemia, já estávamos matando novamente. Me refiro à Rússia e Ucrânia, e mais recentemente agora em Israel. É uma vergonha, nós não aprendemos. Nós sofremos muito durante a Segunda Guerra Mundial, muita dor, muita morte. Para quê? Para fazer tudo de novo? Será que estamos evoluindo ou regredindo? Com tanta tecnologia. Para quê? Para matar? Aprender a matar? Próximo. Agora, recentemente nos Estados Unidos, dia 23 de junho de 2023, ocorreu a audiência no Senado dos Estados Unidos sobre o fenômeno aéreo anômalo, OVNIs, ou agora como é chamado, UAPs. Eu não sei porquê, eu fico muito incrédulo. Toda vez que o americano dá um nome lá, aí todo mundo tem que aceitar. UAPs, Unidentified Aerial Phenomena, ou seja, fenômenos aéreos não identificados. Eles tiraram o foco daquela coisa, OVNI. OVNI é uma coisa assim meia antiga, né? Vamos dar um novo nome. E lá estavam 3 ex-agentes e militares, né? O Ryan Graves, é o primeiro da esquerda. Esse cara ali. O do meio, o David Grush, ex-oficial da inteligência. Vou falar um pouco sobre um caso agora, que teve na Europa, com esse cara aqui. Ele foi convidado para um evento grande lá na Europa, confirmou a sua presença, e dias antes da chegada dele lá, ele ligou lá para o organizador, em San Marino, e disse: eu não estou autorizado a sair do país. Infelizmente, vou ter que cancelar a minha presença. A mesma coisa aconteceu com Luiz Alessandro. Eu estava indo para algum evento do Gervaé lá em Curitiba, todo mundo estava querendo ir para lá, porque Luiz Alessandro ia estar lá. Eu parei para pensar, deixa ele chegar primeiro, quando eu chegar eu pego o avião e vou. Parece que eu estava adivinhando. Gente, a mesma coisa aconteceu. A mesmíssima coisa. Quem não sabe quem é Luiz Alessandro, é um ex-oficial do Pentágono, agente do Pentágono, que veio à tona. Ele simplesmente não concordava com o que o chefe dele fazia. Por quê? Se gastava 22 milhões de dólares por ano num programa secreto de investigação de ameaças aéreas anômalas, ou UAPs, e ele abordou o chefe dele e disse: olha, nós temos que falar para o público americano e para o mundo o que está ocorrendo. Não é justo nós gastarmos essa grana toda investindo tudo isso aí e o pessoal não sabe da verdade. Ele falou e disse: olha, eu não concordo com o que você fala. Vá fazer o seu trabalho, que você é pago para obedecer e não para dar opinião. Tá certo. O que é que ele fez? Pegou 3 filmagens que foram feitas a partir da Marinha Americana, pelos caças F-15, Hornet, e soltou na revista New York Times. O mundo. Ele pediu demissão. Ele pegou a informação, levou para casa e pediu a demissão, e dizendo na sua carta de demissão o porquê estava se demitindo. Próximo. Faltou ainda o David Fravor. David Fravor foi um ex-comandante da Marinha dos Estados Unidos. Eu gosto de ver a palestra dele, a fala dele, porque é uma pessoa bem genuína, bem simples, é um ex-piloto que disse que, de fato, aquela filmagem do tic-tac que está rolando na internet é verdadeira, e ele viu no radar dele e viu visualmente também. Próximo. Próximo. Hello? Próximo. O pessoal está dormindo ali atrás. Bom, recentemente, no dia 14 de setembro de 2023, a NASA divulga relatório de avaliação sobre os OVNIs. Isso aí, para mim, foi uma piada. É impressionante como um órgão como a NASA não tem a seriedade
de falar as coisas que realmente acontecem lá fora. Ele disse, relato dos pilotos militares e civis, a maioria são explicados, porém uma pequena parte não pode ser explicada como fenômenos naturais ou produzidos pelos homens. Isso nós já sabemos há muito tempo. Mas o que eles não estão dizendo é que na estação espacial acontece deles filmarem esses objetos, e quando você percebe que tem um objeto sendo filmado, eles cortam a filmagem. Simplesmente cortam. Não, é porque perdemos o sinal. Coisa nenhuma, gente. Astronautas da Rússia tiveram a oportunidade de estar de tete a tete com seres perto da estação espacial quando estavam nos seus primórdios. Lá fora. Próximo. Bom, agora tem uma parte aqui que eu tenho uma certa dúvida se é real ou não. Por quê? Veja bem, esse corpo que eu vou já apresentar para vocês tinha cerca de 60 centímetros. Eu vi na internet, era ao vivo, a transmissão do escaneamento desse corpo, né? E várias pessoas estavam lá, médicos e técnicos, entre outros, disseram que é verdade. Eu não acho que trata-se de um ser extraterrestre. O material biológico dele é não humano, tá? Mas isso não quer dizer que seja de outro planeta. Pode ser intraterreno. Não tinha uma nave. Onde encontraram essa múmia, não tinha uma nave. Não existia uma nave lá. Nada foi resgatado. Estava fossilizada há milhares de anos. Vamos tocar nessa setinha aí, por favor, para passar o vídeo? Aqui é o vídeo. Som. O ufólogo e jornalista Jaime Maussan, que apresentou os supostos corpos ao Congresso mexicano, disse que os seres não foram recuperados em naves, mas foram encontrados sepultados e fossilizados. Ele acrescentou que o DNA encontrado nas criaturas não tem relação com humanos. Esse corpo ele foi resgatado em 2005. Acho que ele foi roubado do Peru em 2005. Próximo. Bom, agora vamos à parte 2. Quais seriam os impactos da ufologia no futuro? Próximo. Bom, o potencial da ufologia na revolução da produção de energia. O recente reconhecimento pelo governo dos Estados Unidos da existência de vida extraterrestre marca um momento histórico na ufologia e abre novas perspectivas para uma série de campos, incluindo a produção de energia, embora a conexão entre a ufologia e a energia possa parecer distante à primeira vista. Há várias maneiras pelas quais o estudo dos OVNIs e a vida extraterrestre pode impactar positivamente a forma como produzimos e utilizamos energia em nosso planeta. A colaboração com as civilizações extraterrestres avançadas pode levar ao compartilhamento de tecnologias de energia revolucionárias, oferecendo fontes de energia limpa e abundante que poderiam revolucionar nossa matriz energética. Tem um cara que fez um estudo chamado Dr. Dr. Brian Greer. Ele é médico de emergência no estado do Tennessee, e ele teve um encontro com esses seres extraterrestres. Ele ficou tão empolgado com o que ele viu, que ele largou a profissão dele de médico para se dedicar à pesquisa desse fenômeno. Agora, a pesquisa dele é a pesquisa usando metodologia científica. Ele pega ex-militares, ex-agentes da CIA, ex-agentes do FBI, os entrevistam, cria um documentário, e ele teve a oportunidade de dizer: nós estamos com a tecnologia extraterrestre em nossas mãos e nós sabemos já como funciona o sistema de propulsão. Essa informação é contida a sigilo de 7 chaves e ela não é permitida a liberação por interesses econômicos. Isso dito por Dr. Greer.
Bom, impacto na indústria energética. As descobertas da ufologia podem desencadear mudanças significativas na indústria energética, impulsionando a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico inovadores. Quais são os desafios éticos e ambientais? A exploração de novas fontes de energia extraterrestre levantaria desafios éticos e ambientais, exigindo governo global para garantir o seu responsável e sustentável. Próximo. Agora vamos aos impactos. Ufologia gera investimento em tecnologia espacial. Veja, atualmente nós usamos esse foguete de Elon Musk, que em relação ao que eles têm é um brinquedo. Imagine só, você conseguir controlar o efeito da gravidade sobre a sua nave, sem usar a propulsão como a conhecemos, né? Turismo espacial. Atualmente está se falando aí que nós vamos aí para Marte. Agora, imagine só, eu acho que leva cerca de 8 meses para sair da Terra para Marte, né? Existe toda a exposição nociva dos raios cósmicos. Imagine só se você pudesse fazer essa mesma viagem em questões de minutos ou até mesmo horas. Entretenimento e a mídia relacionadas aos OVNIs geram receita. Filme de Steven Spielberg, eventos como esse, e uma série de outras atividades voltadas e direcionadas para o entendimento da ufologia. Exploração de energia extraterrestre revoluciona a indústria de energia. Especulação em torno de descobertas alienígenas afeta os mercados financeiros. Como isso afetaria o mercado financeiro? Veja só, é muito simples. A nossa economia é voltada para o petróleo. Quadrilhões de dólares foram investidos, muito mais do que isso, ao longo dos anos. Imagine se, de repente, eu trago para aqui um dispositivo que não precisa nada disso e usa energia limpa e livre, que é obtida pela natureza. Sem poluentes, sem perigo de aquecimento global. Essa tecnologia já existe e já tem. Está simplesmente suprimida. Impactos na religião. Eu gosto dessa parte aqui. Essa parte é bem interessante. Desafios à visão tradicional da criação e lugar da humanidade no universo. Confronto entre crenças religiosas e a vida extraterrestre. De repente, como se comportaria o ser humano de uma forma geral, seja ele budista, seja ele católico, seja ele muçulmano, ateu, espírita, se de repente a gente descobrir que nós somos todos irmãos daqueles que habitam outros orbes, seja físicos ou extrafísicos. Que nós fomos, na verdade, manipulados geneticamente para chegar a esse nível de compreensão como humanos. Interpretações religiosas variadas sobre visitas extraterrestres. Alguns religiosos incorporam a ideia de vida extraterrestre em sua teologia, como o budismo e até o próprio catolicismo, como referências claras com o Papa Leão VIII, que estabeleceu um observatório espacial para estudar objetos voadores inexplicáveis, é assim que ele chamava. Debate sobre o impacto na fé e na espiritualidade das pessoas, e a possibilidade de unificação de crenças em face a uma revelação extraterrestre. Até mesmo o presidente Ronald Reagan, o ex-presidente Ronald Reagan, foi na ONU dar uma palestra e disse: e se de repente nós descobrirmos que existem seres que estão aqui conosco e impõem uma ameaça sobre a nossa civilização? As nossas diferenças, ele se referindo, diferenças entre os Estados Unidos e a Rússia, de repente acabariam para se unificarem em prol de um propósito único. Foram essas as palavras do Ronald Reagan. Eu acho que, de repente, seria interessante mesmo que isso acontecesse, para a gente acabar essas fronteiras, acaba com esse negócio de país, chamar Brasil, Estados Unidos, China, Japão, e assim vai, e sim chamarmos planeta Terra. Consequências globais, necessidade de protocolos específicos para lidar com situações envolvendo a presença dos extraterrestres na Terra. Em abril deste ano eu fiz um congresso lá em Recife e chamei um especialista nessa área, um advogado que é ufólogo, né?
Assim, e o que aconteceria se, eles já agora são parte da nossa convivência? E aí, quais são os direitos deles? Quais são eles teriam um passaporte? Eles seriam considerados o quê? Entendeu? Existem implicações legais quanto a isso. Ele deu uma palestra fantástica dizendo que nós não estamos preparados ainda. Tanto é que, em 2017, a Rússia, juntamente com a China, fizeram um evento de uma semana, chamaram 39 palestrantes, entre eles ufólogos, cientistas, astronautas, para debater e discutir como seria um protocolo perante a NASA de quem ia nos representar no eventual contato oficial. Você já parou para pensar nisso? Os Estados Unidos têm direito de representar a humanidade perante um encontro desse? Ou o Brasil? Ou a China? Ou a Rússia? Pressão por desclassificação de documentos secretos relacionados aos OVNIs. São consequências globais, porque o Brasil, inclusive, tem acervos militares guardados, que só foi liberado um pouquinho através do site do Arquivo Nacional, na internet. Só representa uma ponta do iceberg o que foi liberado. Discussões sobre como gerenciar uma possível revelação sobre a vida extraterrestre. Como é que vamos falar para as pessoas sem impactar a sociedade? Porque com certeza haverá um impacto. Potencial para cooperação internacional em investigações ufológicas. Não existe cooperação atualmente. Pode tocar. Eu convidei o Marco Petit, co-editor da revista UFO, para dar o depoimento dele. Prazer em dirigir a cada um de vocês, presente nesse evento. Agora, essas questões que foram propostas sobre justamente as perspectivas e implicações de um contato direto à própria descoberta, na verdade já aconteceu com certeza de vida extraterrestre, mas a sua observação, que é o que realmente nós precisamos, nós temos que ter em mente com quem estaríamos, na realidade, entrando em contato. Sem esse tipo de realidade em mente, não há como se verificar ou se vislumbrar qualquer tipo de implicação. O que eu queria falar é dentro justamente da minha perspectiva do meu próprio trabalho dele, do seu Timóteo, em que nós percebemos que a nossa humanidade, na verdade, ela tem origem cósmica. Nós fazemos parte de uma espécie de comunidade cósmica, da qual nos aconteceu no passado, e temos uma origem nessa planetária ou extraterrestre. Então, por isso é que, por exemplo, em uma das minhas obras, em Contato Final do Dia do Bem Ponto, nós temos esse sentido, o reencontro. Por quê? Porque não será simplesmente um contato com alguém que está chegando agora de fora com a nossa humanidade, mas sim alguém que está diretamente relacionado à nossa própria origem. E aí, dentro desse tipo de questão, nós vamos ter realmente implicações ou perigos extremamente, eu diria, até graves no primeiro momento, por conta das nossas religiões. Todas elas, ou pelo menos todas as nossas grandes religiões, tiveram como origem o próprio processo de contato no passado. Ou seja, não há como nós separarmos um tipo de coisa da outra. E como nós temos visões já hoje em dia, já sendo manifestadas em termos diferenciados por parte de várias religiões em relação ao próprio fenômeno UFO, é importante a gente perceber que até uma situação de conflito dentro das nossas religiões, nossa experiência, eu acredito no primeiro momento. A religião católica, ou seja, o Vaticano, hoje já faz parte do processo dentro da humanidade para a revelação da vida extraterrestre. E se prepara justamente esse tipo de realidade, ou seja, oficialmente, a partir de seus representantes, o Vaticano tem feito afirmativas sobre a própria possibilidade de vida extraterrestre até superior em termos de seus representantes ao mundo que está na Terra. Portanto, nós temos outras linhas religiosas, vamos dizer assim, mais radicais, que aceitam a realidade do fenômeno UFO, ou seja, desse tipo de possibilidade de contato,
mas aí já colocam o próprio pronúncio como algo demoníaco. Então, é claro que a gente tem que ter uma percepção dessas variantes para que a gente possa entender quais seriam, em cada uma dessas áreas, dessas religiões, as implicações desse contato, né? Outro aspecto que também diz respeito diretamente ao problema justamente da questão energética, das influências em termos da nossa sociedade interage, é aquela certeza que eu tenho pessoalmente. O problema energético é um dos pontos que tem levado à manutenção justamente do cobertamento disso em termos mundiais a partir das grandes potências mundiais. Por quê? Porque o fenômeno UFO traz no seu corpo justamente a revelação de outras formas de energia, energias certamente limpas, que obrigariam uma reorganização total do nosso sistema justamente de produção nessa área. Ou seja, nós vamos ter que abdicar de todo um sistema de produção justamente energético a nível planetário, que vai ter implicações econômicas finalmente extremamente fortes. Então, esse é um outro lado da questão relacionado à nossa humanidade, que vai ter implicações realmente bastante fortes, né? Outro aspecto também que a gente tem que deixar claro é que a economia como um todo vai ter esse tipo de desdobramento dentro dessa área. É claro que tudo isso que eu estou colocando vai fazer com que a nossa humanidade, para ter essa possibilidade de voltar, inclusive de termos um reconhecimento amplo, nós temos que nos comportar como algo não teria a menor base ou sustentação dentro dessa perspectiva de interação com seres justamente como lugar cósmico da qual nos afastamos do passado e que agora prepara a nossa reintegração. Essa reintegração seria para a nossa humanidade, não com o Brasil, não com os Estados Unidos, ou com o Japão. Então, a humanidade, frente a essa possibilidade que vai dar os seus sinais de contato, quando chegar para se dar, para se materializar, evidentemente vai forçar a nossa humanidade a ter essa perspectiva de se ver realmente de uma maneira totalmente unificada. E a partir disso, uma série de outras implicações que vão ter vários aspectos diferenciados, vão ajudar a transformação da nossa humanidade em algo realmente que faça sentido para o seu futuro. Então, eu agradeço essa oportunidade e dou os parabéns aos organizadores por mais esse evento ali, justamente no Piauí. Pois é, o Marco Petit, co-editor da revista UFO, a revista de ufologia mais antiga do Brasil e do mundo, e eu fiz um convite para ele dar uma falazinha, uma palhazinha sobre qual é a opinião dele nesse mesmo assunto. Entendeu? Foi muito gracioso. E podemos citar outros tipos de impactos em diversas áreas, como o impacto cultural e social. A ufologia influencia a cultura popular, inspirando filmes, livros e programas de TV sobre OVNIs e alienígenas. Também alimenta a curiosidade do público e promove discussões sobre o nosso lugar no universo. Impacto científico e tecnológico. O estudo de OVNIs desafia nossa compreensão da ciência e da tecnologia. Fenômenos ufológicos podem levar a avanços em áreas como propulsão espacial, materiais avançados e energia. Impacto na saúde. Pessoas que relatam encontros com OVNIs ou abduções alienígenas podem sofrer de estresse pós-traumático, ansiedade e distúrbio do sono devido ao trauma emocional associado a essa experiência. Impacto na educação. A ufologia pode inspirar o interesse em campos científicos e tecnológicos, incentivando mais pessoas a buscar carreiras em ciência e pesquisa, o que nós não fazemos no Brasil. E pensando nas consequências desse impacto na vida no geral, mas principalmente na saúde dos contatados e abduzidos, que gostaria de fazer um convite ao público. Próximo. Agora, no dia 2 de dezembro, nós teremos o 3º workshop de ufologia e espiritualidade. Próximo. Nesse workshop, nós teremos as seguintes atividades. Nós vamos apresentar novas ferramentas de pesquisas desenvolvidas para o estudo dos fenômenos ufológicos.
realizar estudos com contatados, fornecer aos contatados ou abduzidos caminhos para explorar técnicas terapêuticas e autodescobertas, oferecer um espaço seguro para compartilhar experiências e promover entendimento mútuo e estudar o impacto dos contatados e abduzidos, bem como os seus objetivos. Gente, muitas vezes eu recebo perguntas: eu queria ser abduzido. E Você tem certeza? Nem toda abdução ela é coisa boa. Tem suas consequências. Eu prefiro nem chegar perto, mas eu já fui abduzido. E eu nem sabia. Eu não vou contar essa história aqui, que é bem longa e bem antiga. Mas o que mudou na minha vida foi o meu interesse em saber mais sobre ufologia. Isso levou muito tempo até que eu admitisse. A primeira vez que eu falei, eu sou ufólogo, foi um alívio para mim. Foi muito engraçado. Foi durante um pequeno evento que eu tive que dar uma explicação. E lá eu disse: não, eu sou ufólogo, eu pesquiso sim. Próximo. Pode dar o play aí. Ok. Então, pulou, né? Volta, por favor. Aperta no teclado play. Aí está a forma que você pode entrar em contato conosco, fazer reservas para o terceiro workshop. Enquanto estiver aqui, eu posso também prestar mais informações pessoalmente para vocês. Próximo. Aí está o QR Code. Em relação sobre os impactos provocados pelo contato com os seres extraterrestres, continua. Convido a todos a responder uma pergunta que postamos no nosso Instagram. Quem responder na postagem estará automaticamente concorrendo ao ingresso presencial ou online para participar do 2º Congresso de Ufologia e Espiritualidade de Pernambuco no ano que vem. A pergunta é: você acha que o contato com os seres extraterrestres será benéfico ou prejudicial para a humanidade? A data para você responder é até o dia 25 de dezembro desse ano, que é Natal, né? Então vai ser feito um sorteio. Nós vamos usar uma ferramenta que sorteia automaticamente quem responder essa pergunta. E para a gente, o mais importante é saber a sua opinião. Porque a discussão sobre o tema não para nessa palestra. Não está limitada a esse local maravilhoso. Vai continuar, porque nós precisamos explorar mais, precisamos aprender mais, conhecer mais, e através do conhecimento que ilumina as nossas experiências. Não toque em play agora, não. Não toque em play. Aqui está um vídeo que eu vou colocar para vocês refletirem o nosso papel no universo, a nossa insignificância, a nossa arrogância, porque a humanidade, ela não tem ideia do tamanho, da grandiosidade da obra divina. E nós aqui achamos que podemos tudo. E nós não somos nada. Play, por favor.
A importância sempre significa uma coisa sobre relação a outra. Não há tal coisa como importância sozinha. Próximo. Próximo. Pode passar o próximo. Obrigado. Crispim e equipe, é uma honra e satisfação atender o seu pedido toda vez. Eu fico muito feliz de estar aqui no Piauí, colaborando com esse projeto do Crispim. Nós já fazemos várias lives ao longo desses anos, né, com um único objetivo, de ajudar o próximo e também trazer informação da ufologia e espiritualidade. A vocês todos, minha gratidão. Mônica, você vai precisar que apague as luzes também? Gente, se quiserem acender aqui, então, a gente agradece. Vamos continuar, né? Essa primeira noite, esse primeiro dia de Fórum Internacional de Ufologia e Espiritualidade do Piauí. A gente quer dar só um aviso, quem vai passar o dia aqui amanhã conosco, tem um restaurante aqui dentro, do lado, Joca Vieira. Tem lanches, salgados, refrigerantes, suco, leite, um monte de coisa gostosa. E quem quiser também pode reservar comida, né? Com carne, vegano,